O poder é um caminho individual e que não tolera sombras do passado. E é exatamente isso que o autor Robert Greene, no livro As 48 Leis do Poder, quer dizer com a 41ª lei, que é: evite seguir as pegadas de um grande homem. Você já deve ter observado que algumas pessoas que talvez alcancem o status de poder, elas muitas das vezes são comparadas com seus antecessores, ou até mesmo com seus pais, aquela coisa toda. Isso geralmente é muito comum porque o poder não tolera vácuos. A partir do momento que alguém assume uma posição de poderoso, ela, se tiver algum vínculo com aquela pessoa que ali estava, por vezes ela sofrerá aquilo que a gente chama de comparação. E aí aquelas viúvas daquele antigo poderoso, digamos assim, elas por vezes começarão a observar aquele novo poderoso como uma pessoa que não atende todas as expectativas que o seu antecessor até então atendia. Então é muito comum que filhos, herdeiros e até mesmo discípulos de alguém comecem a seguir o mesmo caminho, porém acabam copiando aqueles rastros que os seus antecessores deixaram. E isso é um erro gravíssimo para toda e qualquer pessoa que deseja manter o poder. Porque o poder, querendo ou não, para que ele possa ser duradouro, é necessário originalidade. Se ele não tem essa premissa básica, por vezes ele está fadado ao fracasso, e esse fracasso ele não demora muito para acontecer. Por isso que, se a pessoa que está atingindo uma posição de poder, ela está substituindo seu pai ou uma pessoa do qual ela considerava seu mestre, ela vai ter grandes dificuldades de se desvencilhar dessa pessoa e, consequentemente, mostrar que é um ser autônomo, que possui soberania e, com isso, consegue administrar o poder de modo original. E o autor ele é bem enfático quando ele fala que o cordão umbilical seja cortado o mais rápido possível, justamente para evitar que comparações se façam presentes, para evitar também de que algumas situações possam ser colocadas em xeque e coisas nesse sentido. Por isso que o poderoso ele tem que ter sempre essa áurea de ser original. Então ele deve, entre aspas, enterrar o seu antecessor e evitar qualquer tipo de situação que possa parecer como atitudes que esse antecessor até então tinha. Esse novo poderoso ele deve sempre se mostrar superior àquele que está sucedendo. Então ele tem que ter todo este cuidado, exatamente porque isso vai fazer toda a diferença para a manutenção do poder. Num primeiro momento, até que pode ser interessante o poderoso trazer alguns insights de que seus antecessores tiveram, coisas positivas que ele pretende dar sequência, mas sempre com aquele seu toque único e especial. Por isso que é importantíssimo que a originalidade se faça presente em todas as ações, exatamente para ser evitado essa questão da comparação que cedo ou tarde pode acontecer se as pegadas de um grande homem forem seguidas. Para fechar aqui com chave de ouro, aqui vão as 3 frases que melhor resumem este capítulo. Aqui vai a primeira. Seja impiedoso com o passado, com suas conquistas anteriores. Só os fracos descansam sobre os louros e idolatram os triunfos passados. No jogo do poder, não sobra tempo para descansar. Frase número 2. O poder depende da capacidade de preencher um vazio e de ocupar uma área que foi esvaziada do peso morto do passado. Frase número 3. Lembre-se, você é o seu próprio pai. Não fique anos se educando para depois baixar a guarda e deixar que os fantasmas do passado se infiltrem novamente. E aí, me diz o que você achou dessa lei? Quero ler sua opinião aqui na seção dos comentários. Nos vemos amanhã para a 42ª lei do poder. Até!